lugar do crime, certo? Eu acho que todos vocês já devem conhecer, né, o mnemônico luta, né? Então, luta, eu tenho a situação do que diz respeito ao lugar do crime, ao tempo do crime. Então, o lugar do crime, eu aplico a teoria da ubiquidade. E em relação ao tempo do crime, eu aplico a teoria da atividade, certo? E aí vamos à questão de inspetor de polícia civil do Ceará, da banca IDECAN, a questão recente de 2021. Ela diz o seguinte: em relação ao lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, assinale a alternativa correta. Então, temos aí uma questão que pode ser bastante complexa. Diz assim: se a execução de um delito ocorrer em território nacional, mas o resultado ocorrer em território estrangeiro, não é correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional. É falso. Por quê? Pela teoria aplicada no Brasil, a teoria da ubiquidade, o lugar do crime, ele é qualquer lugar, basicamente. Então, o artigo 6º do Código Penal vai dizer que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, se a ação ela ocorreu, né, a execução ocorreu em um determinado lugar, no Brasil, e o resultado ocorreu em outro lugar, se a ação foi provocada no Brasil, então esse crime vai ser considerado como um crime ocorrido no território nacional. Então, essa alternativa, portanto, está incorreta. A alternativa B: ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de condições, os crimes praticados por brasileiro contra brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. Então, perceba, embora cometidos no estrangeiro, se o brasileiro ele comete um determinado crime contra outro brasileiro no estrangeiro, é bem verdade que eu posso aplicar a lei brasileira. Eu posso aplicar a lei brasileira. Porém, nesse caso, existem algumas condições, certo? Então, quais são essas condições que estão previstas, né? Quais são essas condições que o Código Penal prevê? O artigo 7º, inciso 2, a linha B, ele vai considerar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiros. Porém, o parágrafo 2º ele vai dizer em que circunstâncias isso vai acontecer. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, se o fato punível é punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido a pena, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então perceba que para que o Brasil ele puna um brasileiro que cometeu um crime contra outro brasileiro ou contra um estrangeiro em outro país, nesse caso eu tenho que ter o acúmulo dessas situações. E a alternativa ela vai dizer que fica o sujeito da União brasileira, embora cometido no estrangeiro, independentemente de condições. Não é independentemente de condições, é dependente de condições. Então, nesse caso, a gente inclusive considera, né, a extraterritorialidade condicionada a extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada, certo? Então, se eu tenho condições a serem cumpridas, nesse caso, eu tenho a extraterritorialidade condicionada, certo? Então, eu não posso considerar que ela vai ser aplicada independentemente de condições. A alternativa C: se a execução de um delito ocorrer em território estrangeiro, mas o resultado ocorrer em território nacional, é correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional? Sim,
novamente, como eu falei para vocês, considera-se praticado o crime, o local da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria produzir o resultado. Então, se o resultado ocorreu em território nacional, nesse caso, eu tenho a aplicação da lei brasileira e vou considerar que o delito ocorreu no território nacional. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa D, crime cometido no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República Brasileira está sujeito à lei penal brasileira desde que o agente não tenha sido absolvido no estrangeiro. Não, errado. Nesse caso, eu tenho uma extraterritorialidade incondicionada. Se você pratica um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, você vai estar sujeito à lei penal brasileira, independentemente de ter sido condenado no estrangeiro ou ter sido absolvido no estrangeiro, você vai ser punido pela lei brasileira. E aqui percebam, gente, um detalhe que aí já é prova nível Satanás, né? Prova nível Satanás, você tem basicamente a seguinte situação. Eles pegam, né, uma alternativa como essa e colocam no crime cometido. O presidente da República ele foi difamado quando estava na China, né, e falaram palavras de baixo calão contra ele. Nesse sentido, com base na concepção de extraterritorialidade incondicionada, o crime será punido pela lei brasileira. E aí você vai olhar aquela situação e vai dizer, não, crime cometido contra o presidente da República, né, mesmo sendo estrangeiro, vai ser aplicada a lei brasileira. E você marca como correta. Só que nesse caso a alternativa está errada. Por quê? A lei prevê que só será o caso de extraterritorialidade incondicionada quando o crime é cometido contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Então, se você praticou um crime contra a honra do presidente da República, nesse caso, você não tem uma situação em que a lei penal brasileira vai ser aplicada em qualquer circunstância, beleza? Então, muito cuidado com isso. A alternativa D, portanto, está incorreta. Vamos ver o que diz aqui a alternativa E. A alternativa E, ela vai dizer o seguinte: não se considera extensão do território nacional aeronaves privadas da serviço do governo brasileiro ou, diz a alternativa, em espaço aéreo correspondente a outro país. Então, se eu tenho uma aeronave privada que está sendo utilizada pelo Brasil, nesse caso, ela vai ser considerada como uma aeronave brasileira em espaço do território brasileiro. Isso está previsto no artigo 5º, parágrafo 1 do Código Penal, que diz o seguinte: para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrarem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, imagine a seguinte situação aqui. Eu tenho uma aeronave privada, só que está a serviço do governo brasileiro, e ela está pousada no aeroporto do Japão. Lá dentro dessa aeronave, um japonês ele está perseguindo um americano, esse americano corre para dentro desse avião, e ao chegar dentro desse avião, o japonês vai lá e atira contra o americano e comete o homicídio dentro daquele avião. A pergunta é: esse homicídio vai ser punido pela lei brasileira? Sim, porque nesse caso, a aeronave privada utilizado a serviço do governo brasileiro é considerado como extensão do território nacional. Isso, Aleph, pelo princípio da extraterritorialidade, não é? Não. Percebam, isso aqui é muito importante. A aeronave embarcação brasileira oficial ou a serviço do governo brasileiro, quando ela se encontrar em território estrangeiro, ela é considerada extensão do território nacional. Então, eu vou punir aquela pessoa não pela regra da extraterritorialidade, mas sim pela regra da territorialidade. Eu tenho um crime cometido no Brasil porque a aeronave e a embarcação é considerada como extensão do território brasileiro, certo? No caso da extraterritorialidade, eu não considero o lugar onde houve atentado contra o presidente como uma extensão do território brasileiro. É território estrangeiro, porém eu vou aplicar a lei brasileira. Então eu tenho aí extraterritorialidade. No caso do crime, quando ele é cometido em aeronave ou embarcação brasileira, ou oficial ou a serviço do governo,
Nesse caso, é uma extensão do território brasileiro, então aplico a regra da territorialidade. Beleza? A alternativa é não se considera extensão do território nacional, aeronaves privativas da serviço do governo brasileiro em espaço aéreo correspondente a outro país. Errada, portanto, gabarito letra C. Certo? Questão de inspetor de polícia, bem complexa, bem difícil. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto, lugar do crime, o tempo do crime? Lugar do crime, na verdade, né? O tempo do crime a gente já abordou. Dúvidas? Não tem. Então, resta apenas dívidas, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz respeito ao assunto concurso de crimes. Esse assunto é um assunto muito importante, né? Porque você tem várias variáveis e a gente precisa analisar essa questão aqui. Calíope, pretendendo matar Erato, saca uma arma de fogo e efetua disparos contra o seu desafeto, atingindo e também a Euterpe, que passava pelo local. As duas pessoas alvejadas morrem em razão dos ferimentos sofridos. Na hipótese, é correto afirmar que haverá crime único? Não. Um crime único é quando eu tenho, de fato, por exemplo, uma explosão de uma bomba, né? E essa explosão de uma bomba, ela acaba matando várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tenho um único fato, esse único fato, ele gera a morte de várias pessoas, né? E aí vou considerar, nesse caso, um crime específico. Então, não é um crime único. Eu tenho aqui mais de um homicídio, certo? Então, se eu tenho mais de um homicídio, eu não posso considerar isso aqui como um crime único. Portanto, a alternativa A está errada. Concurso material, percebam, nós temos aqui uma situação em que eu tenho uma única ação realizando mais de um resultado, certo? Como essa única ação está realizando mais de um resultado, nesse caso, eu não posso considerar o concurso material, porque no concurso material eu tenho mais de uma ação, certo? Então, se eu tenho mais de uma ação, aí eu tenho a regra do concurso material, ou eventualmente crime continuado. Mas nesse caso aqui seria concurso material. Não é o caso, porque eu tenho uma única ação, que é os disparos sendo deflagrados contra uma determinada pessoa, certo? Então, não é concurso material. Vamos ver a alternativa E. Crime continuado. Nesse caso, eu também não posso dizer que se trata de crime continuado, uma vez que o crime continuado ele exige, né, que eu tenha várias ações, né, que pelas razões de semelhança, de tempo, de lugar, eu entendo que uma atitude ela é desdobramento da outra. Então, nesse caso, aí sim eu poderia considerar que eu tenho um crime continuado. Então, essa bola vai cair para o concurso formal. O que é o concurso formal? É quando eu, mediante uma única ação, eu pratico mais, ou eu chego a mais de um resultado. Como é que eu chego a mais de um resultado nesse caso concreto? Aí eu tenho a diferença entre concurso formal perfeito e imperfeito, né? Ou próprio, impróprio, puro, impuro, certo? O concurso formal chamado perfeito, ele é aquele onde a pessoa ela quer um único resultado e esse único resultado acaba gerando um resultado que não era o objetivo principal dela, certo? Então, eu quero apenas atingir João, acabo atingindo João e Joana. Então, nesse caso, eu tenho um concurso formal próprio, perfeito ou puro, certo? Por outro lado, o concurso formal imperfeito, impróprio, impuro, é aquele que eu tenho um concurso formal, eu pratico um delito, né, contra várias pessoas mediante uma única ação, porém, existe dentro de mim desígnios autônomos em relação à prática daqueles delitos. O exemplo maior é do assaltante que vai assaltar um ônibus. Se ele assalta um ônibus, né, ele não quer subtrair o bem de uma única pessoa, ele quer subtrair o bem de várias pessoas. Então, existe um desígnio autônomo em relação àquela conduta. Então, se eu tenho
essa pluralidade de desígnios, como muito bem trouxe aqui Marco Antônio. Nesse caso, eu teria um concurso formal imperfeito. No caso aqui, a questão vai dizer que Calíope ela pretendia matar Erato. Ela vai, saca a arma, efetua disparos contra seu desafeto, atingindo também Euter. A pergunta é, ela queria atingir Euter? Havia desígnio dela, da parte dela, em matar Euter? Não, não havia desígnio dela em relação a isso. Então, nesse caso, ela vai responder pelo concurso formal perfeito, né, e não pelo concurso formal imperfeito. E o que acontece, Aleph, no caso do concurso formal perfeito? Nesse caso, eu vou ter a pena de um desses homicídios, eu escolho um homicídio, pena começando, se for simples, em 6 anos, e eu vou aplicar um aumento que vai de 1/6 até a metade, beleza? Então, eu preciso levar em consideração essa diferenciação. No concurso material, vou deixar aqui destacado para vocês, concurso material, eu tenho mais de uma ação, né? Mais de uma ação omissão, mas para ficar claro para vocês aqui, mais de uma ação. No concurso formal, eu tenho uma ação e vários ou mais de um resultado, beleza? Já no concurso formal, com desígnios autônomos, eu tenho, vou botar aqui concurso formal impróprio, que é o termo mais comum. Eu tenho uma ação mais vários resultados e eu tenho pluralidade de desígnios. Ou seja, eu tenho a vontade de fazer com que aquele delito ele atinja mais de uma pessoa. Beleza? Por outro lado, um crime continuado, eu tenho mais de uma ação. Só colocar aqui. No crime continuado, eu tenho mais de uma ação. Em crimes que sejam relativamente idênticos, né? Ou da mesma natureza. Então, se eu furto uma loja, depois vou, mato a pessoa, depois vou, roubo um carro, certo? E aí eu sigo depois daquilo ali e vou cometendo outros crimes. Eu não tenho crimes da mesma natureza. Então, nesse caso, eu não tenho a situação do crime continuado. Beleza? Já te passo a palavra, Marco. Mais de uma ação, mesma natureza, e um é continuidade da outra. Essa continuidade, ela diz respeito ao aspecto tanto temporal como local. Então, se eu vou e furto várias lojas uma próxima da outra, nesse caso, eu tenho aí uma continuidade no sentido do aspecto espacial. Se eu for e furto várias lojas na cidade inteira, né, ou até mesmo em várias cidades, só que dentro de um mesmo curso de tempo. Eu comecei numa cidade, segui para outra. Recentemente mesmo chegou lá em Brejões uma situação assim, né, que os agentes tinham feito furto na cidade de Planaltino, depois desceram, chegaram em Brejões, praticaram o furto em Brejões, e aí chegaram lá, foram presos. Então tem aí uma continuidade delitiva, desde Planaltino até Brejões, beleza? Então nesse caso eu tenho um crime continuado. Pode falar, Marco. O professor, em relação a essa situação aí da questão, os tribunais já estabeleceram se esse segundo crime aí, o elemento subjetivo, vai ser entendido como um dolo ou como culpa aí? Como dolo, como dolo. Em relação ao segundo elemento, dolo. Né? Nesse caso, eu poderia entender um dolo eventual, né? Porque quando você sai atirando contra a pessoa e tem outras pessoas ao redor, eu assumo o risco de que aquele tiro pode pegar em outra pessoa, certo? Certo. Beleza. No caso do concurso material, gente, o que é que acontece? No concurso material, eu tenho a soma das penas.
Então, a pessoa cometeu dois delitos, um de roubo e outro depois de homicídio. Então, eu vou ter a soma das penas de 4 a 10 anos no roubo, com a pena de 6 a 20 anos no homicídio, e aí eu vou ter o somatório dessas penas. No concurso formal, eu vou pegar a pena de um. Nesse caso, se forem crimes de idêntica pena, eu vou escolher uma dessas penas. Se for crime diferentes, eu vou pegar o da pena maior, e vou adicionar a essa pena, né, um aumento de um sexto até a metade. Já no concurso formal impróprio, né, nesse caso, eu vou aplicar a mesma regra do artigo 69 que prevê o concurso material. Então, só para poder vocês terem noção aqui, artigo 69, para o concurso material, artigo 70, para o concurso formal, né? E artigo 71 para o crime continuado. Então, a lei vai dizer que se os resultados eles advirem de uma situação de desígnios autônomos, nesse caso, eu tenho a soma das penas, certo? Já no crime continuado, eu tenho, né, eu pego a pena de um dos delitos, certo? E vou somar, agregar àquela pena um percentual, um quantum que vai de um terço até dois terços. Não, perdão, de um sexto até dois terços. E aí, qual é a regra estabelecida pelos tribunais superiores? Para cada crime cometido a mais, eu vou passar dessa quantidade. Então, um sexto, né? Eu tenho a regra de um sexto quando eu tiver dois crimes, um quinto quando eu tiver três crimes, e aí vai, um quarto quando eu tiver quatro crimes, e assim sucessivamente. Beleza? Tem uma situação em relação ao crime de estupro vulnerável com a decisão recente do STJ que ela diz o seguinte: quando a vítima ela não. Tanto o estupro quanto o estupro vulnerável, né? Mas especificamente o estupro vulnerável. Acontece muitas vezes de que esse crime ele acontece várias e várias vezes até que você possa chegar, de fato, ao conhecimento de alguém que vá prestar uma queixa. E muitas vezes a vítima ela não sabe, ela não conta, né? Imagine, a vítima não vai parar para contar quantas vezes aquilo aconteceu, se aquilo aconteceu durante 2 anos, a pessoa foi abusada durante 2 anos. Se a pessoa foi abusada durante muitos anos, né, de forma constante, ela não sabe quantas vezes aconteceu aquele delito. Então, o STJ entendeu que quando eu tenho no crime de estupro vulnerável, eu não tenho uma precisão em relação à quantidade de vezes que o crime aconteceu, em razão do período de tempo em que houve aquelas relações reiteradas, eu devo considerar o marco de um terço. Então, eu vou aplicar a pena do estupro vulnerável aumentada em dois terços, certo? Então, essa foi uma decisão que é recente do STJ, mas que é muito importante para a gente compreender essa ideia de concurso de crimes. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Dúvidas, questionamentos? Não? Então, bola para frente. Eu tenho aqui uma questão também para investigador de polícia, a Polícia Civil do Maranhão, e ela diz o seguinte, a questão de 2018 da banca CESP Sebrasco. Ela diz o seguinte: em determinada noite, Pedro arrombou a porta de um centro comercial e subtraiu vários itens de vestuário de 8 lojas, certo? De diferentes proprietários. Nessa situação hipotética, se descoberta a conduta de Pedro, ele deverá responder pelos furtos. Como crime habitual,
Não, gente. O crime habitual é aquele crime que exige uma, uma reiteração de vezes para que ele possa acontecer. O exemplo do crime de curandeirismo. Então, no crime de curandeirismo, eu preciso, a pessoa não pode fazer, né, um processo, uma consulta, prescrever alguma coisa apenas uma vez. Eu preciso que aquilo aconteça pelo menos duas vezes. Então, eu tenho, nesse caso, o crime habitual. Então, para configurar aquilo como crime habitual, eu preciso que haja essa reiteração de vezes. Se eu tiver essa reiteração de vezes, o crime foi consumado. Se aconteceu apenas uma vez, não há crime. Então, isso é o crime habitual. Não é o caso aqui. O crime de furto, ele não é um crime habitual. Se eu pratico furto uma vez, já é furto. Então, não é o caso de crime habitual. Alternativa B, como crime continuado, é justamente essa situação. Eu tenho furto de 8 lojas de diferentes proprietários, né, dentro de um mesmo contexto fático. Então, nesse caso, eu tenho a situação de crime continuado. Como crimes autônomos. De fato, eles são crimes autônomos, só que a regra do crime continuado, ela diz respeito a uma política criminal. O legislador entendeu que, nesses casos, eu vou considerar o crime como um como continuidade do outro. Beleza? Concurso formal não é concurso formal, porque eu tenho mais de uma ação. Concurso formal é quando eu tenho uma única ação gerando mais de um resultado. Como crime permanente também não é o caso, porque o crime permanente é aquele que se protrai no tempo. É aquele que não cessa a sua conduta. Por exemplo, integrar a organização criminosa. Eu posso dizer que fulano de tal, que integrou a organização criminosa de 2020 até agora, ele faz parte da organização criminosa ainda. Eu posso precisar, aqui agora, 2 horas ele integrou a organização criminosa, e aí depois ele não estava integrando mais, às 5 horas ele integrou de novo. Não, o crime é permanente. Ele está integrando na organização criminosa, é algo que acontece de forma contínua, certo? Porém, não é o caso aqui, não é um crime permanente, é um crime que tem começo, meio e fim, certo? Então, vai prevalecer a ideia de que o crime, nesse caso, ele é continuado, beleza? Dúvidas? Questionamentos sobre isso aqui? Tudo tranquilo? Vamos lá. Penas privativas de liberdade. Aqui a gente vai entrar um pouco mais na questão da teoria da pena, né, para a gente poder entender essa questão, certo? Indica o estabelecimento prisional destinado à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Gente, penitenciária é local de cumprimento de regime aberto? Não. A penitenciária, ela é local de cumprimento de regime fechado, beleza? Casa de albergado é justamente o local onde eu tenho a possibilidade de aplicar uma pena de regime aberto. Colônia agrícola e colônia industrial, não. Isso aqui diz respeito ao regime semiaberto. Então, nesse caso, está errado. Cadeia pública é o local de cumprimento da pena ou da medida cautelar, então a prisão preventiva ou temporária, beleza? É claro que hoje a gente termina confundindo, né, os institutos basicamente local de aprisionamento tanto dos presos temporários ou preventivos como também dos condenados. Porém, a regra é que eu tenha esse escalonamento. Isso está previsto no artigo 33 do Código Penal. O Código Penal vai dizer que considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, então, nesse caso, uma penitenciária. Alternativa B, regime semiaberto, execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Beleza? Então, temos aí uma questão fácil, uma questão para a gente de segurança penitenciária e que a gente pode ter aí na mente. Tranquilo? 2014, agente de segurança penitenciária também, Minas Gerais, IBFC. É a questão que a gente acabou de responder. A próxima, e nesse caso aqui, a última questão, ela vai falar sobre as penas privativas de liberdade
Na verdade, ela vai falar especificamente sobre a exclusão, né, da pena, né, a extinção da pena, certo? E aí ela vai dizer o seguinte: olha, quando eu tenho o instituto da exclusão, né, da extinção da pena, isso vai estar previsto a partir do artigo 107 do Código Penal. Então, se eu tenho ali várias situações em que a punibilidade ela vai ser extinta, certo? Então, eu tenho, nesse caso, essas possibilidades. Aqui, nessa questão, ela vai misturar vários institutos, né? É uma questão um pouco mais elaborada, porém, em via de regra, ela vai estar falando sobre essa questão da extinção da punibilidade. Tranquilo? Então, vamos lá para essa questão. Primeiro, de acordo com o Código Penal, dentre outras, extingue-se a punibilidade nas seguintes situações, exceto. Então, ele quer a incorreta, certo? As outras são corretas, ele quer simplesmente a alternativa incorreta. Isso daqui a gente precisa ter bastante consciência, né? Porque muitas vezes eu tenho uns trocadilhos quando não tem um destaque aqui nesse exceto, beleza? Então vamos lá. Alternativa A: anistia, graça ou indulto, certo? Então, tanto a anistia quanto a graça quanto o indulto, elas extinguem a punibilidade daquela pessoa. Professor, qual é a diferença de anistia, graça e indulto? A anistia é um ato do poder legislativo, né, concedendo a anistia de pessoas em relação a determinado crime ou em determinado período de tempo. Então, tem, por exemplo, a lei da anistia, que estabeleceu a extinção da punibilidade em relação a todos aqueles envolvidos no processo da ditadura militar. Então, todos aqueles que estavam envolvidos, né, em crimes nesse período, crimes especificamente relacionados a esse período ditatorial, eles foram considerados como anistiados. A graça, ela é um instituto individual, quando o presidente da República ele vai e concede a uma pessoa que foi condenada, né, a graça. Então, nesse caso, ele é individual, a pessoa ela vai requerer ao Ministério Público ou ao agente penitenciário, etc., e isso vai ser encaminhado para o presidente da República, que pode eventualmente conceder a graça em relação a uma pessoa específica. Já o indulto, ele é um ato também do presidente da República, só que ele é um ato coletivo. Normalmente, ele estabelece um critério. Então, as pessoas que foram condenadas a os crimes tais e tais, num período de tal ano até tal ano, estão beneficiadas pelo indulto. Então, nesse caso, ele é algo que diz respeito a uma coletividade. Então, recapitulando, a anistia ela é coletiva e estabelecida pelo Congresso, a graça ela é individual, estabelecida pelo presidente da República, o indulto ele é coletivo, estabelecido pelo presidente da República. A alternativa B: renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Tranquilo? Nesse caso, eu também tenho uma situação de extinção da punibilidade. Então, nos casos dos crimes de ação privada, né, a forma que você tem de poder ingressar com aquela ação e obter a condenação de uma pessoa é justamente através da queixa. Né? Então, se a pessoa oferece a queixa ou e eventualmente ela renuncia ao direito dessa queixa, ou então ela concede o perdão ao ofendido e esse ofendido aceita o perdão, nesse caso eu tenho a extinção da punibilidade. Tranquilo? Então também a alternativa B ela está correta. A alternativa C: doença incapacitante irreversível do agente. Isso daqui não tem nada a ver com extinção da punibilidade, certo? Se uma pessoa que é condenada, ela sobrevive a uma doença incapacitante irreversível, nesse caso ele pode ser migrado para uma medida de segurança ou pode cumprir a prisão domiciliar, porém não diz respeito à extinção da punibilidade. Alternativa D: prescrição, decadência ou perempção. Em todos esses casos, nós teremos, portanto, a extinção da punibilidade. Professor,
o que é cada um desses institutos. Primeiro, a prescrição, ela diz respeito ao período em que eu tenho para o Estado poder punir uma pessoa. Então, isso vai variar de acordo com a pena que aquela pessoa recebe naquela situação em concreto. O artigo 109 ele vai estabelecer essa classificação e ele vai dizer basicamente, ó, se a pena máxima ela é inferior a 1 ano, essa pessoa vai receber, o crime vai prescrever no prazo de 3 anos. Se essa pena ela é de um ano, a pena máxima é de 1 ano até 2 anos, o crime vai prescrever no prazo de 4 anos. Se a pena ela é de 2 anos até 4 anos, o crime prescreve em 8 anos. Se a pena ela é de 4 anos até 8 anos, o crime prescreve em 12 anos. Se a pena é de 12 anos, se a pena é de 8 anos a 12 anos, o crime prescreve em 20 anos, certo? Então, essa regra estabelecida pelo artigo 109 do Código Penal, você vai poder verificar a situação de prescrição. A decadência diz respeito ao prazo que a pessoa tem para poder oferecer, ofertar, ingressar com a queixa-crime ou para poder realizar a representação nos crimes de ação pública condicionada à representação. Esse prazo de decadência é de 6 meses. Então, a vítima de um crime de ação privada ou de ação pública condicionada à representação, ela tem o prazo de 6 meses para poder oferecer a queixa ou para poder representar em relação àquele crime. Beleza? E, por último, a perempção é quando eu tenho uma situação em que o autor, numa ação privada, ele deixa de praticar os atos processuais por uma desídia, ele meio que abandona o processo, ou então ele deixa, né, de realizar um ato que ele está obrigado a fazer. Então, nesse caso, o juiz vai entender que ele desistiu da ação e vai declarar extinta a punibilidade, beleza? Então, também está correta a alternativa D. A alternativa E, retroatividade de lei, que não mais considera o fato como crime e pela morte do agente. Então, nesse primeiro caso, eu tenho abolício crimes, a lei ela vai abolir um determinado fato e entender que aquele fato ele não é mais considerado como um crime, essa lei vai retroagir, então, consequentemente, eu vou ter a extinção da punibilidade do agente e, por último, pela morte do agente. Você não tem como punir a um agente que está morto e você não pode, pelo princípio da intranscendência das penas, você não pode fazer com que aquela pena ela transcenda até os descendentes daquela pessoa. Então, nesse caso, a alternativa correta aqui nesse caso é justamente aquela que está prevista na C, porque é a única exceção à situação de extinção da punibilidade. Tranquilo? Entenderam esse ponto aí, gente? Dúvidas, questionamentos? Agora, gente, aí eu vou abrir, né, encerrado o bloco de questões, eu vou abrir para vocês, poder lá ele, né, mas vou abrir o momento para vocês poderem se expressar, né, ou quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa que você acha que deveria ter sido explicado melhor, porém não foi. O momento é esse, certo? Vou abrir esse momento especificamente para isso. Dúvidas, questionamentos sobre o assunto como um todo, sobre direito penal, parte geral como um todo. Alguma dúvida? Ou algo que vocês esperavam, né, que estivesse aqui e não estava, e você quer que eu comente? A hora é agora. Tailane, Dilson, Rebeca, Alessandra, Aleph, Marco Antônio, os sobreviventes da última hora aí, né? Tem gente, mais gente aqui, né? Aleph, Alessandra, Caio, Dilson, Marco, Maria Helena, Rebeca, Tailane. Dúvidas? Tudo bem explicado? Pronto. Gente, então, eu vou dar por encerrado esse momento, tá bom? A primeira parte do nosso curso. A gente está falando aqui, a gente falou nesse curso sobre a parte geral do direito penal, busquei abordar os temas mais relevantes dentro da parte geral. Quero dizer para vocês, né, que vocês devem saber, eu deixo com vocês meu contato, né, aqui no chat, 9190-5009. Vocês podem entrar em contato comigo
pelo WhatsApp, lembrando que o DDD é 75, né? Para a galera que é dia que é o DDD meu é 75, tá bom? E meu Instagram também, vocês sabem muito bem, professor Aleph Augusto, prof. Aleph Augusto, certo? Então, me sigam lá no Instagram para alguma dica, alguma coisa, e dúvidas vocês podem mandar no meu WhatsApp, tá certo? Que eu vou estar aqui para poder responder vocês. A aula vai ser liberada? Sim, né? Ela está gravada, né? E logo que sair a gravação, eu acho que vocês vão ter acesso à gravação pelo próprio plataforma do Simpla, tá certo? Tranquilo? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, de 12 até às 18 horas, a gente continua a nossa aula falando sobre a parte especial do Código Penal, onde nós vamos estudar, né, os crimes mais relevantes previstos no Código Penal, desde o artigo, né, dos 121 até o artigo 359. Tranquilo? Obrigado a todos e todas, né? E eu espero que vocês tenham muito sucesso na jornada de vocês, né? Na preparação do concurso que vocês estão fazendo, que vocês possam conseguir, de fato, ter foco, fé e força para seguir em frente, porque a jornada de concurseiro não é fácil, porém, vocês estão devidamente amparados para poder fazer esse repertório de forma mais adequada possível. Beleza?